Na aula anterior, a gente acabou achando a expressão para séries de Taylor-Maclaurin das funções seno e cosseno de x. Na primeira aula a gente achou o mesmo resultado para a expansão em série de potências da função exponencial de x. E aqui na presente aula eu coloquei aqui as séries das funções que a gente já encontrou nas aulas anteriores. Aí, qual é o objetivo dessa aula? Eu quero utilizar essas séries para mostrar um resultado que é muito relevante na área da matemática, também é muito usado em física, que é chegar nessa identidade, que é chamada identidade de Euler. Identidade de Euler. É considerado por muitos a equação mais bonita da matemática, né? Conta que reúne vários números fundamentais que a gente acha na matemática, como o número E, que é aproximadamente, vou botar 2 aqui, 0.7182, por aí. Mas como eu já botei aproximado, não precisa da reticência. O π, que é aproximadamente 3,14. O i, que é a raiz de menos 1, que é um número complexo. E o 1, que é o 1. E o 0. E essa igualdade aqui. Ou seja, um número bem estranho somado com 1 dá igual a 0. Ok, como é que a gente vai chegar nesse resultado? Primeiro, como aqui nós temos uma exponencial complexa, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar essa primeira expansão elevada a x e vou chamar o x, vou colocar até de outra cor aqui, chamar o x de i vezes θ. Ou seja, o argumento vai ser um argumento com essa unidade imaginária aqui. Então eu tenho que é elevado a i θ. Eu substituo θ em todos os termos aqui da série. Então fica 1 mais i θ mais i θ ao quadrado sobre 2 fatorial Bom, eu acelerei o vídeo aqui porque ia perder muito tempo escrevendo todos esses termos aqui, mas eu abri até a 8ª ordem. Agora vamos ajeitar isso aqui. Isso aqui é igual a 1 mais i θ mais. A gente sabe que i ao quadrado é igual a menos 1. Então esse primeiro termo aqui, aliás, esse termo elevado ao quadrado vai ter um menos aqui. Θ quadrado aqui ao quadrado é igual a menos 1. Mais, agora tenho aqui i elevado a 3. I elevado a 3 é i ao quadrado vezes i. Como i ao quadrado é menos 1, então fica menos i. Aqui fica menos i θ ao cubo sobre 3 fatorial. Agora aqui i ao quadrado, aliás, i elevado a 4 é i ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado, que dá mais 1. Então fica θ elevado a 4 sobre 4 fatorial. Mais i elevado a 5 é i elevado a 4 vezes i. Só que i elevado a 4 a gente já viu que é 1. Então fica i θ elevado a 5 sobre 5 fatorial. E aqui, i elevado a 6 é i elevado a 5, que dá i, vezes i. Então fica menos, i ao quadrado é menos 1, então dá menos
θ elevado a 6 sobre 6 fatorial. E aqui é i elevado a 6 que dá menos 1 vezes i. Dá menos θ elevado a 7 sobre 7 fatorial. Mais aqui é i ao quadrado elevado a 3. Então dá menos θ elevado a 8 sobre 8 fatorial. Reticência. É esse aqui mesmo, último termo? Deixa eu ver. Fazer na mão aqui, porque... Vamos lá. Aí... eu fiz a conta errada. É i ao quadrado vezes 4. Aliás, i elevado ao quadrado elevado a 4. Então é menos 1 a 4. Ótimo. Fazer a conta aqui para não se bananar. Então aqui é positivo. Pronto, abri a quarta ordem. Acho que nem precisava tudo. Aqui faltou um i. Pronto. Percebe que os termos de potências ímpares estão carregando a unidade imaginária aqui. E os pares não. Então vamos separá-los. Aqui, de um lado a gente coloca tudo que não tem unidade imaginária, mais menos θ ao quadrado sobre 2 fatorial, mais θ4 sobre 4 fatorial, mais θ a oitava sobre 8 fatorial, mais reticência. Aliás, tem um termo, faltou um termo aqui, que é o termo de ordem 6. θ elevado a 6 sobre 6 fatorial, mais, deixar só essa até a sétima potência, não precisa desse 8 aqui não. Então, tá a reticência aqui, que é para ser um sinal. Mas agora coloco o i em evidência, número complexo em evidência, então eu fico com θ menos θ sobre 3, θ elevado ao cubo sobre 3 fatorial, mais θ elevado a 5 sobre 5 fatorial, menos θ elevado a 7 sobre 7 fatorial, reticência. Ok. O que são esses termos em parênteses? Aqui. O que está entre parênteses aqui são simplesmente as séries que a gente já achou na aula passada. Ou seja, esse termozinho aqui, ele é o meu cosseno de θ, e esse meu termo aqui, tudo multiplicado por raiz de menos 1, isso aqui é seno de θ. Então, E elevado a iθ é igual ao cosseno de θ mais i seno de θ. Aqui. Esse resultado aqui, essa fórmula, a gente chama fórmula de Euler. Uma exponencial complexa a gente escreve como uma soma de trigonométricos, e tendo essa raiz de menos 1 aqui. Aí se a gente lembrar de números complexos, deixa eu desenhar aqui um círculo trigonométrico, passar os eixos aqui. Se a gente lembrar do plano de Argand-Gauss, tem aqui y, x, onde o y é o eixo imaginário, e aqui o eixo x é o eixo dos reais. Se eu pego um ponto aqui, esse ponto é o meu número complexo, que ele é um par ordenado. Eu escrevo ele como x mais i vezes y. Aqui eu tenho um valor de x
e aqui eu tenho um valor de y. E se eu pegar aqui, é semelhante com o que a gente faz com o círculo trigonométrico, trabalhando só com reais. Se eu pego uma reta passando da origem até esse ponto Z, formando um ângulo θ, eu tenho que esse comprimento é o módulo de Z, que é o meu raio aqui do meu círculo, vou chamar de R. Então, fazendo uma trigonometria básica aqui, eu tenho que o meu x é igual ao R, ou seja, o módulo de Z, cosseno de θ. E o y é o R, seno de θ. Agora, com essas informações, eu posso escrever meu número complexo Z como na forma polar, que a gente chama de forma polar, que é R, boto R em evidência, como R está multiplicando todo mundo aqui, mais I seno θ. Com o resultado que a gente encontrou aqui em cima, a gente mostra que o nosso número complexo na forma polar é R multiplicado por E elevado a I θ. Legal isso aqui. E com isso a gente consegue também chegar aos mesmos resultados da trigonometria básica lá do ensino fundamental, ensino médio. Que se eu pegar o Z, que é esse termo aqui, pegar o conjugado, que é R elevado a I menos I θ, ou seja, eu troco o sinal dele e multiplicar, Z asterisco Z, isso aqui dá um módulo quadrado de Z, que é R quadrado, que multiplica R menos I θ vezes E I θ. Aqui eu tenho soma de potências de mesma base, como os argumentos aqui são iguais e com sinal trocado, mas com sinal trocado, então eu subtraio, eu fico só com R quadrado. Portanto, o módulo de Z é igual a R. E por último, vamos chegar à nossa identidade de Euler, que foi a proposta no início da aula. Era chegar a esse resultado aqui. Se eu pegar aqui, E elevado a I vezes θ igual ao cosseno de θ mais I seno de θ, e eu fizer θ igual a π, eu vou ter E elevado a I vezes π é igual a cosseno de π mais I vezes seno de π. Ora, seno de π é igual a 0, cosseno de π é igual a menos 1. Então eu fico com E elevado a I vezes π igual a menos 1. Ou então eu escrevo E elevado a I π mais 1 igual a 0. Então essa é uma maneira de se chegar à identidade de Euler. Eu não sei qual foi a maneira original com qual chegaram nesse resultado, mas utilizando o artifício da série de potências, a gente consegue reproduzir esse resultado. Certo? Até o próximo vídeo e falou!